A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Glórias a Deus, né? Ai, pessoal, eu fiz um compartilhamento falando sobre a reencarnação, né? E falando que essas coisas não existem, né? E a gente sabe disso, tem outras pessoas que não acreditam, que vivem para religiões pagãs e tal, ou acreditam no que as religiões pagãs pregam, né? E eu fiz um compartilhamento e uma jovem fez um questionamento, né, em questão de uma passagem de Mateus, que eu também vou ler aqui. Espero que esteja dando para ouvir aí, amém? E o que aconteceu? A jovem me questionou, né, em questão sobre João Batista, né, interpretando ali, distorcendo a Bíblia conforme a pessoa quer, né, e não conforme a Bíblia nos mostra, amém? Então eu vou responder através do vídeo, né, não vou citar o nome da jovem, mas eu vou responder ela de uma forma bem explicada, né? Porque se ela quiser acreditar, ela vai acreditar. Se ela quiser continuar acreditando naquilo que ela acredita, amém. Paz do Senhor Jesus, irmã Dandara. Sumiu, irmã Dandara. Sumida. Então vamos lá. Primeiro eu vou ler o texto ao qual eu coloquei na descrição, né, da live. E vou explicar na Bíblia, na palavra, né? Porque as pessoas isolam um versículo e esquecem de outros relatos que tem sobre Elias, e tanto sobre Elias e tanto sobre João Batista, e o que Jesus estava dizendo ali, e a forma que ele estava dizendo ali, né? Porque a interpretação da Bíblia, ela é dada pelo Espírito Santo, ela não é dada segundo você mesmo, entendeu? A Bíblia, ela é espiritual. A pessoa pode querer fazer o que quiser, né? Ler a Bíblia de ponta cabeça, querer fazer o que quiser segundo o que ela quiser seguir segundo a vontade dela. Só que se ela não seguir segundo ao que está na Bíblia, conforme a interpretação de Deus, a pessoa ela não vai herdar conhecimento santo, bíblico e espiritual, porque quem dá esse entendimento é Deus. Amém? Então eu vou explicar, né? Eu vou passar a explicação segundo a palavra, o que está na palavra, segundo o Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu vou ler primeiro o texto que eu coloquei aí, porque não fala de Elias só em Mateus, né? Fala em Lucas também, e se eu não me engano fala em Marcos, mas eu só vou usar o texto o qual a jovem colocou, né? E vou usar o texto, os outros textos que eu já tenho aqui, segundo que fala de João Batista e Elias. Amém? Então vamos lá. Lucas 1, versículo 16, 17. Tá falando de João Batista, né? Antes de João Batista nascer. E converterá a muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Eu vou ler de novo. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Agora eu vou ler o texto que a jovem mencionou. Amém? Que está em Mateus 11. É Mateus 11? É Mateus 11. Vou achar aqui. Aqui. João, eu vou pegar da parte onde Jesus já começa a falar de João Batista. Amém? Primeiro ele fala, né, que o pessoal, os discípulos de João Batista, perguntam para Jesus, né, João Batista manda os discípulos dele, no começo aqui, já do comecinho de Mateus 11, ele fala, é você o que havia de vir ou esperamos outro, né, João Batista fala para os discípulos dele. Aí ele fala, Jesus, né, e Jesus respondeu,
E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, pauta bem aqui nesse versículo 6. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Ele está falando que uma pessoa viria para abrir caminho para Jesus, que ia preparar o povo. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus está falando dele mesmo. Aí no versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizam até João. Boa tarde, Kleber. Profetizam até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. A partir desse texto eu vou começar a explicação sobre o que a jovem perguntou para mim. Perguntou não, ela afirmou, né? Sobre a questão de João Batista ser a reencarnação de Elias. O que a Bíblia não fala, né? A partir do versículo 14, a gente já pode começar a falar. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Amém? Ele está falando que este é o Elias que havia de vir. Ele não fala que é Elias. Ele fala que é o Elias que havia de vir. Amém? Jesus, ele não está falando, esse é o Elias de 2 Reis. Ele não está falando que João é o Elias de 2 Reis. E muito menos está falando que é a reencarnação. Até porque Deus, né? Por que ele fala que Elias havia de vir? Porque a virtude e o espírito de Elias, que nem já fala lá no primeiro texto que eu coloquei na descrição de Lucas 1, 16, 17. Ele está falando do espírito e a virtude. O que é espírito e virtude? Virtude é poder, né? Que João Batista seria usado com o mesmo poder, com a mesma função e missão, certo? Mas qual era a missão de João Batista em questão quando ele nasceu? Era preparar o caminho do Senhor, preparar as pessoas para receber Jesus Cristo, certo? Elias, no tempo dele, Jesus ainda não tinha vindo como Messias. Jesus estava desde o início em toda a criação e participante de toda a criação. Mas só que Jesus não estava ali reencarnado. Então a missão de Elias ali era derrubar as religiões. Vocês estão me entendendo? A missão de Elias, a gente sabe muito bem que quando ele faz ali, ele conserta o altar do Senhor com as 12 pedras, né? Elias, quando ele conserta o altar do Senhor com as 12 pedras, o que ele faz ali? Eu tô falando da pessoa Elias, eu estou falando da pessoa Elias, não tô falando de João Batista. João Batista foi um, Elias foi outro, tá? Então o que acontece? Elias, ele luta contra uma sacerdotisa do diabo, né? Ela era sacerdotisa de Baal, ela servia deuses, entidades, guias, amém? Na época de Elias se falava entidade e deuses, nessa época eles falam guia, que é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa. Então, quando Elias, ele tinha ali o poder de Deus e o Espírito Santo de Deus, que é o mesmo Espírito que habita em João Batista e que habita em mim e que habita naqueles que são de Deus, né, que são fiéis a Deus, são pessoas de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um só. E ele consegue habitar em todos aqueles que recebem a Jesus como seu único Senhor e Salvador, se arrependem, abandonam o pecado, se convertem e vivem uma vida com Deus.
e caminham em santidade. Elas passam por um processo de libertação, de moldagem, alcançam a santidade, depois o que a pessoa alcança? A estatura, né, do varão perfeito em Cristo. Ou seja, você alcança a semelhança imitando a Cristo, vivendo para Cristo. Amém? Então o que acontece? Elias, o que ele fazia ali na época dele, né? Quando ele veio como o grande profeta da época, onde ele marcou a época dele. Elias, ele estava ali, como eu já falei, retomando, ele foi ali e colocou, né, restituiu o altar com as 12 pedras, né, que significa as 12 tribos de Israel, né, que em questão aos filhos de Jacó, as 12, né. Mas eu não vou entrar nisso agora, porque a questão aqui é Elias e João Batista, o espírito e a virtude, a vida e a morte. Amém? Então, o que acontece em questão a isso? Elias, ele veio na função para derrubar as religiões, para destruir. Isso, segundo a Reis, mostra sobre a pessoa de Elias, certo? Então, quando ele faz ali um desafio às pessoas ali das religiões pagãs, ele fala, aquele que responder, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Né? Se os outros deuses têm poder, se os outros deuses, eles são vindos de Deus, né? Eles trabalham para Deus, eles estão na vida das pessoas, entram na vida das pessoas para ajudar, então eles iriam responder, né? Não iria haver divisão entre o povo ali de Israel. Então naquela época existiam muitas religiões, muito mais do que existe hoje, tá? Muito mais. E Elias era um dos únicos ali que serviam a Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Então ele faz esse altar e ele faz o desafio. E ele espera, né, os pagãos ali, né, o pessoal que servia a religião, que tinha ali suas estátuas, tinha ali suas esculturas, esperava que ele deixou que eles clamassem ao Deus deles. Entendeu? Ele permitiu ali, ele falou, não, pode clamar aí. Se o seu Deus responder com fogo, porque ele, além dele ter colocado pedra no altar, ele colocou muita água nesse altar de pedra. Amém? Ele colocou muita água nesse altar de pedra, né? E molhou ali todo o altar, deixou ali muita água, né? A Bíblia mostra que ele jogou bastante água ali. E deixou o pessoal clamar. E eles clamaram, e Elias ainda zombou deles, né? Elias pegou e falou assim, gritem mais alto, eu acho que o Deus de vocês deve estar dormindo. Porque o Deus deles não podem fazer nada. Então Elias já sabia, ele serviu o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus bíblico. Então quando foi a vez de Elias, ele orou. E quando Elias orou, né? Quando Elias orou, Deus desceu fogo do céu e consumiu aquele altar. Aquele altar cheio de água. Entendeu? A gente sabe que a água apaga o fogo, né? Porque você só consegue jogar fogo na água se você tacar gasolina ali, petróleo, sei lá o que mais que esse povo faz aí, e pega na superfície, né? Enquanto consome ali esse combustível. Mas você tacar fogo na água, sem que tenha nenhum outro produto, a gente sabe que não acontece. Então foi Deus que respondeu Elias, com o sobrenatural, né? Então Elias foi ali, acabou com os profetas de Baal, com as religiões pagãs, né? E eles foram mortos ali naquela época, porque a condenação ali seria a morte, né? Para eles. Então Elias, na época dele em João não, em 2 Reis, né, 2, nos versículos que tem ali, se eu não me engano, 2 e 1 também, em 1 Reis, vai falando ali de Elias, né? Elias, ele veio para destruir as religiões. Esse já é um ponto. Elias, ele veio para destruir as religiões. Fala ali, né, em Reis, no livro de Reis, no Velho Testamento. Ele veio para destruir as religiões e ele conseguiu. E Jezabel, sacerdotisa, né, de Baal, ela estava contra Elias, porque ela adorava deuses, entidades. E ela queria matar Elias. Então, quando Elias fugiu, se escondeu na caverna, Deus foi lá, alimentou ele, falou para ele sair da caverna e tal. Jezabel também, ela foi morta, ela morreu e tal também. Então, o que acontece? Eu nem vou entrar na história de Jezabel, eu estou falando mais em questão ao que a jovem falou ali.
em questão de isolar aquele versículo de Mateus 11 e falar que João Batista é a reencarnação de Elias, sendo que João Batista não é a reencarnação de Elias. Até porque se fosse, eu vou entrar na tese dela, até porque se fosse, quê? Até porque se fosse a reencarnação de Elias, ele não iria estar a favor de nenhuma religião a qual essas pessoas têm. Então Deus ele não se contradiz, irmãos. Deus ele não se contradiz. Como Deus ele institui Elias como profeta lá em Reis, no livro de Reis. E depois ele coloca Elias para reencarnar, sendo que Deus ele é contra as religiões. E aí? Deus é contra consultar os mortos. Deus é contra a adivinhação. E aí? Eu vou entrar também na passagem de Isaías 8, onde Deus ele fala isso. Ele fala isso também através de Isaías. Não é só através dos outros profetas, porque todos os profetas que foram levantados por Deus, eles falaram contra religiões pagãs, mandados por Deus. Amém? Então vamos lá. Agora nós vamos entrar na parte, eu acho que vai ser a melhor parte da palavra, dessa explicação. Amém? Que está lá no livro de Reis, segundo a Reis, capítulo 2, né? No capítulo 2 aqui, no verso, eu vou começar no verso aonde está falando de Elias e Eliseu, que era o discípulo de Elias. Versículo 9. Versículo 9 até o 11, é interessante. Vamos lá, prestem bem atenção. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Ó, eu vou ler de novo essa parte aqui, ó. Que Eliseu tá pedindo para Elias. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Ou seja, ele tá falando, a porção dobrada ali é o poder, a virtude que Elias ele tinha ali, né? E Eliseu ele queria uma porção dobrada, entendeu? Só que Eliseu ele ia receber da parte de Deus algo além daquilo que Elias tinha. Não ia partir de Elias. Entendeu? Eu tô falando porque vieram falar num comentário meu que João Batista é a reencarnação de Elias. Eu tô acabando de explicar aqui, eu já te falo. O que aconteceu? E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. O que ele tá falando ali? O espírito que estava sobre a vida de Eliseu era o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo tem poder. O nosso espírito, nós somos corpo, alma e espírito. Eu vou entrar nessa parte do espírito de vida já, tá? O espírito que estava sobre a vida ali de Elias para que desse poder, para que ele fizesse as maravilhas, profetizasse, Deus revelasse, mostrasse, era o Espírito Santo de Deus. Então o espírito que está sobre ti, eu quero porção dobrada. Ou seja, ele estava pedindo porção dobrada para o Espírito Santo de Deus que estava sobre Elias. Não era o espírito de Elias, que é o espírito de vida. Porque nós temos uma alma e um corpo e um espírito. O espírito é o que move o nosso corpo em vida. Porque a alma é aquilo que sobe para o céu quando a gente morre ou aquilo que desce. Amém? Se fosse coisa, ele ia seguir os mesmos passos de... eu vou falar isso também. Eu tava em oração, veio para eu falar isso. João Batista ele tinha um espírito de fervor. E a unção de Elias e de pregação e tal, as coisas, de fervor, de pregar. João Batista tem um espírito de fervor, de pregar as boas novas. Ele tinha um espírito de fervor de Elias, tanto a unção e as coisas de pregar e tal. Se ele fosse a encarnação de Elias, ele ia fazer sinais e prodígios que Elias fez. Sim, exatamente. João Batista não chegou a fazer isso, vem batizando com água para Apolo. Ele era uma comparação e tinha o espírito de fervor de Elias e
tinha a unção igual de Elias, ou tinha a mesma unção de Elias, e o espírito de fervor. E também tinha né, a pregação. Mas o seguinte ponto é o quê? Se ele fosse a encarnação de Elias, ele ia jejuar como Elias jejuou. A Bíblia diz assim que ele jejuou com mel, ele jejuava, mas comia mel silvestre, ele comia gafanhoto, então era parcial. Sim. Não era completo. Então, se ele fosse a encarnação, ele tinha que fazer aquilo que a vida iria se repetir o ciclo da vida de Elias. Sim. Só que eu quero acabar de explicar bem explicadinho pra pessoa não falar que eu quis, como que fala? Que eu não expliquei, porque eu tô explicando em cima do texto que ela me falou, né? E tô explicando em cima das outras passagens onde se refere a Elias e também a João Batista. Então eu vou terminar aqui. Então eu estava falando, que nem meu irmão já explicou a parte ali, mas eu também já ia entrar nesse ponto e também vou acabar de explicar. Ele fala, ó, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Ou seja, o espírito que está sobre Elias é o Espírito Santo, porque o espírito de vida dele, vai falar no versículo 11 aqui, que não foi tomado. Amém? Que não foi tomado. O que é essa moça? Ah, o Donizete? Peraí, irmão, que eu vou acabar de falar aqui. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ou seja, irmãos, Elias ele não provou a morte que eu e você provavelmente vamos provar. A morte natural. Né, a morte onde você morre num acidente, onde você morre com uma bala perdida, onde você morre de velhice, onde você morre se uma doença te acometer ao seu corpo, onde você morre de infarto, entendeu? Elias, ele não teve essa morte, Deus o arrebatou. Amém? Então, Deus o arrebatou. Deus o arrebatou. Será que deu para entender até aí? Uma pessoa que recebeu várias vezes a unção dobrada do Espírito Santo fui eu. Então. E aí eu posso falar. Então é do Espírito Santo. É isso que eu tô falando pro pessoal aqui e pra jovem. Eu recebi várias vezes a unção dobrada do Espírito Santo de Deus, posso falar. Então. Eu vou falar de novo. Eu recebi várias Entendeu? vezes É diferente, irmãos. a unção dobrada do Espírito Santo. Pode não ver, eu recebi a unção dobrada do Espírito Santo de Deus várias vezes, dobrado, várias vezes. Eu recebi a unção dobrada do Espírito Santo, né, várias vezes. Entendeu? Agora o que ele faz? Olha, Eliseu, o sucessor. Antes de falar isso, estava vindo na madrugada que pessoas iam vir mesmo, iam querer que pessoas iam vir mesmo e querer distorcer. Estava vindo do sul de São Paulo e da região de Araraquara. Estava vindo pessoas iam chegar e ia querer distorcer. Antes você que estava pregando, eu sonhei com a mãe daquela menina lá da mídia e ela distorcendo sobre esse negócio de João Batista e dava risada, saía dando risada. Antes de eu dormir, uma pessoa já tinha comentado. Uma pessoa que é espírita. E a prima dessa pessoa veio e comentou depois. Só que eu já tava dormindo. Você entendeu? Não, tô falando que isso daí foi antes. Bem antes. Eu tô falando antes de eu dormir. Madrugada. Sim, mas foi antes de eu dormir, eu tô falando. Eu já tinha respondido uma pessoa que veio comentar. Só que aí depois eu já tinha dormido, aí veio outra. Eu sonhei com essa menina falando, a mãe dela da mídia falando, e que saiu dando risada, tava lá na casa. Glória a Deus, irmão Donizete. Aí eu falei Pai assim, Senhor, querida, eu sei, Pai de Deus. Falei assim, eu sei, querida, que João Batista jejuou e desse jeito, mas o que tem a ver? Ah, mas que não se der encarnar. Começou a falar, olha, dá certinho. Eu tenho que te contar depois 2 sonhos, mas eu tenho que acabar aqui antes. No sonho. Eu falei assim, eu sei que isso, mas eu falei assim, minha querida, não adianta você falar isso. A Bíblia diz assim, que quem foi Elias naquela época foi João Batista. Existem outros Elias nessa época, é bíblico. Porque o próprio Jesus falou, se a Bíblia se cumpre, se não, estão distorcendo João 14, 12. Sim, exatamente. Porque Jesus é
maior que Elias. Aham, E se Jesus a é maior que pessoa vir Elias. o chamado dela, ela vai ser maior que Elias. Aham. Porque Jesus é maior que Elias. Então o que aconteceu aqui fala que depois Eliseu, ele foi sucessor de Elias. Amém? Eliseu foi sucessor de Elias, né? Então, ou seja, Elias ele foi tomado, a Bíblia tá falando que ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Ninguém matou ele, entendeu? Então, como que a pessoa fala que João Batista é reencarnação de Elias? Agora eu vou lá para outra parte, né? Vou lá para outra parte, onde eu deixei aqui já separado, né? Porque em João 14 fala, João 14 não, Mateus 14 vai falar da morte de João Batista, né? Porque João Batista, ele foi contra Herodes, pregou contra o pecado, né? Se esse negócio de reencarnação fosse verdade, por que no Espiritismo não prega contra o pecado? Aí agora todo mundo fica em silêncio, né? Porque no Espiritismo não prega contra o pecado. Não prega que a pessoa tem que sair do pecado, aí que você tem que cumprir sua missão com caridade pra depois você voltar no outro corpo e não sei o quê, umas baboseiras. Entendeu? Que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ai, mas o Evangelho segundo Allan Kardec, quem foi Allan Kardec a não ser um pagão? Allan Kardec não é Deus. Allan Kardec não teve o Espírito Santo de Deus. Ele teve o Espírito. Não é pra deixar aberto, senão o gato vai me atrapalhar aqui. Allan Kardec foi um endemoniado. Foi um endemoniado, realmente. Então eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui agora Mateus 17. Onde vai falar da transfiguração. Quieto. Para. Quem foi que falou? Eu sonhei quase agora com isso. Acabei de acordar, sonhei que a pessoa ficava querendo torcer negócio de a pessoa comentou faz mais de 8 horas atrás. Veio de sonhar. Mais de 8 horas atrás ela comentou. Ele veio de noite, negócio de levar de madrugada, negócio de unção dobrada. Então. Com o Espírito de Deus. Misericórdia. Deixa eu acabar de falar aqui, senão eu não vou conseguir escutar nada, porque esses cachorros ficam latindo, essas bencinhas aí. Ó, e agora eu vou entrar numa parte também, pessoal, que é bem legal, onde fala da transfiguração, onde Jesus vai com Pedro, Tiago e João pro monte, ó. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Vamos lá dentro, senão eu não vou conseguir ouvir, eles não vão conseguir ouvir eu falar, eu não vou conseguir também ouvir. Aí você fecha aqui fazendo favor. Que agora você já acordou, eu posso ir lá na sala falar. Tem que fechar aí por causa dos gatos. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos aqui na sala. Vai ser melhor para eu poder... Sentindo dor e puxada. Para eu poder falar. Eu não sei se o povo me arruma. Glória a Deus. Puxando meu corpo, filho, já vai puxar meu corpo. Eu vou falar de novo, que Deus me deu, é meu. Já é. Não tá puxando meu corpo. Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como luz. E outra coisa, antes de eu acabar de ler aqui, João Batista pregou contra o adultério, tá? Contra o adultério. E a gente não vê nenhuma religião pagã pregando contra isso, não. Inventa um monte de besteira aí, né, e não prega, não. Porque João Batista ele foi ousado e apontou o dedo na cara de Herodes e Herodias, né? Então, outra coisa aí também. Ou assim, que ele estava casado com a irmã de Filipe de Ituré, com a mulher de Filipe. Ele estava em adultério. Ele estava no adultério. E eis que lhes apareceu, Jesus, no Monte da Transfiguração, Mateus 17. Ele pegou Pedro, Tiago e João, e depois de 6 dias, fala aqui, né? E em particular, os conduziu ao monte junto com ele. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias,
falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Tá mandando escutar Jesus. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém contem a visão. Eles tiveram uma visão. Entendeu? Uma visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Ou seja, ele já está entrando aqui falando que há somente ressurreição e não reencarnação, onde você morre e você volta em outro corpo. E outra coisa, apareceu Moisés e Elias ali numa visão no Monte da Transfiguração. Jesus transfigurado, né? Mostrando como o corpo dele iria ficar glorificado, a forma que ele iria reinar, né? E foi uma visão que eles tiveram ali. Por quê? Ele está falando isso e desceu Moisés e Elias. Estavam conversando com Jesus, falando das coisas que haviam de acontecer, sobre sua morte, né? E outra coisa, em outra passagem também fala sobre isso, em um dos livros dos evangelhos. E outra coisa, quando Jesus ele tá ali com esses dois, Moisés, quando ele morreu, né, quando Moisés morreu, o corpo dele foi levado por Deus, porque Satanás queria fazer do corpo de Moisés idolatria, e o anjo Miguel foi lá, né, combater contra Satanás, para que ele não encontrasse o corpo de Moisés. O corpo de Moisés foi ocultado, entendeu? E quem que aparece ali, porque o corpo de Moisés, querendo ou não, a Bíblia mostra para nós que ele nunca foi achado o corpo de Moisés, porque além de ele ser ocultado, ele foi levado para cima. Ele foi levado para cima. Entendeu? Foi levado. O corpo de Moisés foi levado. Amém? Então depois ele aparece ali. Ou seja, tanto Elias quanto Moisés tinham a consciência deles ainda ali, porque eles foram arrebatados. Eles não morreram de uma morte natural. Eles foram arrebatados. Então quando a pessoa é arrebatada e ela não prova da morte natural, ela ainda fica com a consciência dela ali. Moisés é Moisés, Elias é Elias, não teve reencarnação. Ele está no terceiro céu. Sim, eles estão lá com Deus. A Bíblia fala disso. Sim. E a Bíblia, isso, bem lembrado, meu irmão lembrou de Lucas, é Lucas 18? Lucas 16. Que fala do Lázaro, que era o Lázaro e o rico, né? Apocalipse fala assim, a morte ali dos dois. As portas, Jesus ele deixou tanta honra para os profetas, tanto do primeiro século, depois antes do primeiro século, os apóstolos antes do primeiro século do cristão, que ele fala assim que ele vem primeiro todos os 12 apóstolos, sim, depois os outros. Depois os outros. Mostra assim, ó, deixa exatamente. Os 12 apóstolos do Cordeiro e vai falar exatamente. Das outras pessoas. Então, irmãos, o que a gente está falando aqui para vocês? Provando que não há reencarnação. Profetas sim, santos, exatamente. Apóstolos, até hoje que vai os profetas santos até hoje, e quando Jesus vier, e os apóstolos santos, né, quando Jesus vier. Quando essas pessoas morrerem, eles vão ter as suas honras. Então, pessoal, não existe reencarnação, não existe negócio de morrer e voltar em outro corpo. A Bíblia está mostrando aqui, Jesus fala de ressuscitado e não de reencarnado. Amém? E outra coisa, na hora que ele vai entrar aqui na parte de Elias, também em Mateus 17. Detalhe, ele voltou no corpo dele mesmo, né? Jesus, quando ele voltou. A pessoa que ressuscita, só existe ressurreição. Se a pessoa ressuscitar, ela vai voltar no corpo dela. Não existe reencarnação. Ele não fala de nada de reencarnar. Então, o que acontece, pessoal? A gente vai terminar de falar aqui. Aí ele fala, né, e tal, a gente tava falando de Moisés e de Elias, então ele tinha consciência deles ali, com eles, né? Então quando ainda Jesus fala que não é para falar a visão que teve. Em Jó, Eclesiastes fala, e aí fala, então fala que as pessoas vão ter a sua memória, só depois sim, que vai ser coisado. Só depois que vai ser coisado. Então a gente tava... Já veio, ó.
Já veio que não são de todos que a memória vai ser apagada, Não é vai ser de todas. alguns. As testemunhas mesmo que vai estar no juízo final não vai ser apagada provavelmente. É só de alguns. Então, irmãos, quando ele tá falando de Lázaro e do rico, que nem Deus usou meu irmão pra falar de Lucas Por quê? 16, Rapidinho. ali mostra que quem morre vai pro inferno quando morre sem Jesus e quem morre com Deus vai pro céu. Algumas pessoas... Eu vou ler aqui já, Lucas 16. As memórias vão ser apagadas. As memórias dos mais obedientes no seu chamado não vai ser apagado. Vai ser só apagado que aqueles que não fizeram muitas coisas e também aqueles que não fizeram nada. Já veio isso, já. Porque os mais obedientes que merecem. Por quê? Porque quando a Bíblia diz assim que o que vai ser provado pelo ovo à prova... As testemunhas verdadeiras no juízo final. As testemunhas do Apocalipse, né? Tem várias testemunhas. Sim. Tem as duas testemunhas, tem várias testemunhas. Não, eu tô falando no juízo final, Tem depois quando várias tiver o julgamento. Tem várias testemunhas, mas tem as duas testemunhas, tem várias testemunhas também. De branco, né? Que fala, né? Aí o trono de Jesus, né? Fala o trono de Cristo, o trono, o tribunal de Cristo, né? Como é que vai ser? Jesus, né? E o tribunal, né, de Cristo, Jesus, né? E aí o negócio de, que nem falaram agora, aí vai passar pela prova, o seu coisa vai passar, suas obras. Se você não fez por onde o seu chamado, vai ser queimado diante de Cristo. Cristo vai queimar. Então vai ter detrito. Então, que nem se em 2 João fala primeira coisa, ele fala assim, para que não haja, ele fala, em 2 João ele fala que você tem que receber os galardões. Em 2 João você tem que receber os galardões. E 2 João você tem que receber os galardões por completo. Para você não receber por metade, ele fala. 2 João capítulo 1. 1 Coríntios ele fala assim que você tem que também receber para você não receber, você não perder. Contrito. Mas se algum perder, pode ser que ele mesmo seja salvo, mas aquele que não fez por onde não vai. Aquele que fez por onde vai ser salvo, e a sua vai passar e não vai queimar. Aí ele vai terminar dizendo: e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister, ou seja, que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem, que no caso é Jesus. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Eu vou repetir essa parte de cima aqui, ó, para vocês entenderem. Ele está falando época, que Elias... Quem foi Elias na época foi João Batista. Sim, mas só que as pessoas ficam falando que que Elias veio nele. E é nessa parte que eu vou falar agora para ela, que Elias, Jesus... Como Elias veio nele, se fosse assim, era para ele estar... Ai. Jesus respondendo disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que falaram de João Batista. Ou seja, tem duas pessoas diferentes no texto, porque ali no Monte da Transfiguração é o mesmo capítulo, gente, é do versículo 1 ao 13 aqui. É a mesma passagem. Elias estava no Monte da Transfiguração. Aí os discípulos não entenderam, né? Ele falou assim: mas se Elias estava ali, por que eles falam que Elias tem que vir primeiro? Né? Só que Jesus já falou que João Batista, ele veio no espírito e na virtude de Elias. Ele não falou que ele é Elias. Pregando em virtude. Entendeu? A virtude a gente já explicou no começo do vídeo. É poder. O espírito é o Espírito Santo. É a virtude do poder de Deus. Você entendeu? Aí eu te falo. Aí a Bíblia fala assim, que se ele falasse assim que João Batista veio com poder e virtude de sinais e prodígios pregando a palavra, aí Sim. eu ficava quieto, que ia fazer sinais e prodígios. Mas como que só fala que ele veio pregando no poder da virtude de Elias,
Era só a pregação, a gente queria era usado, Deus usava João Batista. Ousadia, é uma semelhança. Batista, É uma e no semelhança. poder da virtude da pregação que Deus usava, ele usava João Batista também. Sim. Então o que aconteceu? João Batista ainda tem pessoas, dos discípulos falam assim, tem uma passagem que fala, ele fala assim, João Batista ele não fez nenhum sinal, não fez nada, mas tudo que João Batista falou de Jesus era verdade, porque João Batista ele só pregava arrependimento, e se cumpriu aquilo que Deus tinha para João Batista. Elias cumpriu a vontade de Deus na época dele. No tempo de João Batista ele foi o maior profeta, entendeu? Né? Foi isso. Ele batizou muitas almas. Sim. Né? Então o que acontece? Ele tá falando assim que é a virtude e o espírito de Elias. O que Eliseu falou? Eu quero do espírito que está sobre ti, unção dobrada, o espírito do teu espírito. Ou seja, o espírito que estava na vida de Elias era o Espírito Santo, espírito de poder. Entendeu? Ele falou que era unção dobrada. Agora a mesma coisa em João Batista. Ele recebeu igual Eliseu recebeu, só que em questão de pregação, né, ousadia e palavra. Porque se ele fosse o Elias reencarnado, ele iria fazer as mesmas coisas que Elias fez em questão de prodígios e maravilhas. Amém? Ou ia ser mais usado que Eliseu. Sim, ele ia ser mais usado que Eliseu. Não, né? Mas só que não foi isso o que Deus deu, né, para João Batista. João Batista é João Batista, Elias é Elias. Eles não são a mesma pessoa. Cada um tem o seu chamado, mas Deus pode dar uma unção ou é semelhante. Deus pode dar uma unção semelhante para a pessoa fazer as coisas igual. Mas o seguinte, o que? Foi semelhante, mas não foi tudo igual. É que a questão é que se eu tô entrando na tese dela, que se realmente existisse reencarnação, a jovem que falou lá no comentário, se existisse reencarnação, ele iria fazer as mesmas coisas, mas não é reencarnação. É uma semelhança, está assemelhando, assim como hoje, tem pessoas que são semelhantes a João Batista, mas não é João Batista. Não é a vida de João Batista na pessoa. Não é encarnação e não é reencarnação também. E não foi o mesmo ciclo. Não é o mesmo ciclo, não adianta eles querer falar. E outra, isso também de Allan Kardec é demônio. É demônio, não é de Deus. E outra, essa menina que falou essas coisas aí sobre esses comentários aí, que ela disse, é demônio. É demônio. Fala mesmo. Agora eu vou aqui em Lucas para finalizar. Lucas 16. Começa ali, ó, no 19, que vai falar que... Vai falar, né? Vai começar a falar que havia um homem rico. Chico Xavier era demônio. Vai falar que havia um homem rico, né, que vestia-se de púrpura, de linho finíssimo e tal, e que ele morre, e que Lázaro, né, jazia cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, né? E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aí fala que o mendigo morreu, né? E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E fala que no Hades, que é o inferno, ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chaga. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Ou seja, tudo que você faz, você vai receber em vida, independente se é ruim ou se é bom. Em vida, né? Depois, eu vou voltar em outro corpo. E Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam. Ou seja, aquele que está no céu não pode passar para o inferno. Tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, aquele que está no inferno não pode ir para o céu e muito menos voltar à vida, a reencarnar. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aqui, ó, o rico falando para mandar Lázaro lá na casa dele, porque ele tem pais e irmãos, né, que viviam como ele, para que eles não vão para o mesmo lugar, que é o inferno. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ou seja, Elias foi o quê? Elias foi o quê? Profeta. Moisés foi o quê? Profeta. E Elias falou contra o quê? Contra religiões pagãs.
Amém? Então ele vai falar assim, ó. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, ouça os profetas da Bíblia, ouça os profetas de hoje também, aqueles que são de Deus, tá? E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, ressuscitar é uma coisa, o espírito da pessoa vagar e aparecer para alguém é outra. Reencarnar também é outra coisa, que não tem nada a ver com a Bíblia. Não é isso que eles estão falando, eles falam de ressurreição. Amém? Ressurreição. Então é isso, tá? Quebra todas as teses de reencarnação. Se fosse Amém? tanto de Deus essas coisas que eles falam no espírita, no Umbanda, na macumba, não ia querer fazer no hindu. Não ia querer fazer o mal pros outros. Faz o mal pros outros. Que nem agora amarrações. Retaliação, né? Esses feiticeiros ficam jogando. Ao contrário, macumba gosta, macumba coisa. A pessoa faz, um exemplo, a pessoa não quer ser isso e aquilo, a pessoa joga na pessoa pra ter coceira na bunda, pra ela ter vontade sexual. Se a pessoa não é de... Exatamente. Se a pessoa não é ou no membro do cara, o negócio da mulher, se a pessoa não tem, se a pessoa, né, outras pessoas, né, e outras pessoas do mundo, ou pessoa e pessoas, outras pessoas não tem, né, tem outros que não tem Deus. Não tem Deus, como fala, as pessoas que não têm Deus, vai pegar. Aqui tem Deus, não vai pegar. Não vai pegar, mas vai sentir que é retaliação. Ou às vezes nada, né? E outra coisa que eu só quero pautar para finalizar agora mesmo, tá? Eu já tinha lido primeiro o capítulo 1 de Lucas, 16 e 17. Que ele fala assim, que João Batista que ele vai adiante, ele irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Ele tá falando que de Elias, ou seja, comparando. Ele não tá falando que, ele é Elias. Amém? Ele tá falando, ele tá falando de João Batista, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Ele tá falando de Elias. Ele está comparando, tá falando assim, ele vai ser Elias, ele é Elias. Ele não tá falando isso, ele tá dando essa definição de João Batista, porque João Batista é João Batista. E outra coisa, o anjo, quando ele fala assim, o meu anjo, ele tá chamando João Batista de anjo. Jesus, ele chama de anjo, por conta da santidade daqueles que estão à frente de uma obra, mas é aqueles que são santos, tá? Aqueles que andam em santidade, vivem em santidade. Até porque ele dá, né, as revelações e as cartas de Apocalipse para 7 igrejas. Ele dá para o apóstolo João e fala, envia a carta tal para o anjo de tal igreja, a Filadélfia, Laodiceia, Tiatira, né? Ele tá a igreja de Sardes. Então ele tá falando para o anjo é aquele que está à frente da igreja. É a autoridade, é o poder, é a virtude, porque os anjos de Deus têm poder, têm virtude, têm autoridade. Eles são santos. Então é somente uma semelhança, uma comparação. Não tá falando que aquela pessoa ali é um anjo de luz. Que nem esse povo fala aí de anjo. É anjo de luz. Não. A Bíblia fala que Satanás se transfigura em anjo de luz. Não fala que ele é anjo de luz. Não fala que entidade nenhuma é um anjo realmente ali de luz. Até porque se a entidade que baixa nesses lugares aí, esse povo que fala que tá falando com os mortos e não sei o que, na espírita, no hindu, no budismo, no xamanismo, seja qualquer religião que exista, né? Isso é demônio, não é de Deus. Vocês estão sendo enganados. Amém? Mas quando o bicho baixa ali, ele fala tudo da minha vida, ele fala aquilo que ele tá vendo você fazer, você serve a ele. Você fala, você acata o que ele coloca na sua cabeça, na sua mente, ele te dá ideias, você conclui. Você não está seguindo,
né, a vontade de Deus ali. Você está seguindo a vontade do diabo. Ah, mas o diabo não sabe meu pensamento. O diabo não sabe seu pensamento, mas ele tem toda a leitura corporal sua. Qualquer reação que você tiver, ele vai saber se você está alimentando o que ele está jogando na sua mente. São setas, pensamentos. Ele lança para a pessoa e ter desejo. Ele lança cobiça através dos olhos. Você entendeu? Então não adianta falar que é anjo de luz. João Batista, ele foi o anjo enviado por Deus. Porque a comparação, que eu já falei, é santidade, autoridade. É uma semelhança de uma pessoa que vive em santidade, porque os anjos de Deus são assim, né? Santos, têm autoridade de Deus. E outra coisa, que eu vou finalizar tudo mesmo aqui, que quando ele falou também, eu já li Mateus 17, já li Mateus 11, que a jovem colocou lá, dando como embasamento, mas na verdade é embasamento distorcido, né, falando que João Batista é a reencarnação de Elias. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Ou seja, não está falando esse é o próprio Elias, ele é o Elias que havia de vir em continuidade ao que um profeta tem de fazer. Porque todos os profetas, se você for ver na Bíblia, a maioria deles foram um usado semelhante do outro. Até porque Eliseu, ele recebeu, né, unção dobrada do teu espírito, ele falou para Elias. Ele recebeu só que da parte de Deus, não do próprio Elias. Elias não entrou no corpo dele depois que ele foi arrebatado na carruagem de fogo. A Bíblia fala ali, é clara. Ele foi sucessor, assim como tem outros sucessores, né? Moisés, por exemplo, ele colocou as mãos sobre Josué, né? Ele foi ali abençoado, foi sucessor ali. Deus, né, no caso, levantou Josué depois de Moisés. Só que, antes de Moisés morrer, ele viu a terra prometida, ele estava vivo e Josué já estava ali, pronto, ele foi preparado por Moisés. Moisés não morreu e não entrou em Josué. Misericórdia, gente, que baboseira. E outra coisa, ele foi levado para Deus, com consciência, unção, vida e tudo o que Deus tinha com ele. Foi preservado ali, porque senão ele não ia ter a consciência, né? Ele não ia ter a consciência que ele teve de estar ali no Monte da Transfiguração com Jesus. E se a paz do Senhor Jesus, irmão Reginaldo Coutinho Oliveira. Então é isso, irmãos. Você vai falar alguma coisa? Sim. Hã? Falei, escrevi um comentário lá. Explique quem que foi Elias. Não, eu tô falando, você vai falar alguma coisa aqui no vídeo? Então, irmãos, sai daí. Sai daí, ô gatinho. Esse gatinho aqui, ó, ele dá trabalho, viu? Vai pra lá. Quer ficar subindo nas coisas. Então, irmãos, é isso. Tá? Se a jovem tiver mais alguma dúvida, eu espero que ela venha tirar as dúvidas dela, então. Eu vou ter o prazer de responder em nome de Jesus, amém? Fiquem na paz do Senhor.